Amanhã retornam as sessões da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Exatamente 19 horas. É sempre o início da sessão. É bom ouvir, participar. Se não dá para ir lá na Câmara de Vereadores, mas tem as redes sociais da Câmara que acabam transmitindo as sessões. A vice-presidente da Câmara de Vereadores aqui de Balneário Camboriú, vereadora Jade Martins, está conosco para falar sobre o retorno dessas sessões, né? Foi um período de recesso, mas, na verdade, a maioria dos vereadores acabaram trabalhando durante todo esse recesso. Vereadora Jade Martins, vice-presidente, boa tarde. Boa tarde, Saul. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês, com a nossa comunidade, através aqui da TV Panorama. E, claro, feliz pelo retorno, né? O recesso já acabou, enfim, mas como você bem disse, muitos de nós, vereadores, não tiveram recesso. A gente teve aí uma continuidade dos trabalhos, mas a Câmara, as sessões retornam agora nessa terça-feira. Bom, a pauta desse retorno deve ser uma pauta longa, uma pauta extensa. E já vou te perguntar, algum assunto polêmico para esse retorno amanhã? Então, eu até conversei com o presidente Marquinho um pouquinho antes de vir para cá. Nós vamos publicar a pauta da sessão de amanhã, hoje, às 17 horas. E ele até me perguntou se eu tinha alguma sugestão ali para colocar de projeto de lei. Vou chegar agora no início da tarde na Câmara, vamos fazer essa revisão para ver o que é de mais importante. Mas, sem dúvida nenhuma, o anseio nosso é que a gente possa colocar o projeto de emenda à lei orgânica que reduz aí o repasse do 12º. Olha, eu vou confessar uma coisa para você, Jade Martins. Eu já vi no final do ano, em outros municípios, geralmente a mesa diretora vai até o município e devolve simbolicamente valores que não foram usados e que poderiam ser utilizados. Mas a redução do 12º, pela primeira vez eu estou vendo em Balneário Camboriú. A mim me parece inédito. É ou não é inédito? Eu confesso para você também, Saul, que eu não conheço outro município que tenha tomado essa atitude. O repasse do 12º, ele é constitucional, está lá previsto no artigo 29A da Constituição Federal, e ele é estabelecido pelo número da população de cada município. Então, Balneário Camboriú fica estabelecido o repasse de até 6% do valor do nosso orçamento para as despesas do Poder Legislativo. Obviamente que aqui na nossa cidade, nós nunca utilizamos esse valor. Na verdade, nem o Poder Executivo chegou a repassar 6% desse valor. A gente tem uma média de aproximadamente 3,57%, que é o que a gente tem nesse histórico levantado de repasse para a Câmara Municipal. Esse valor, ele custeia todas as despesas, o subsídio dos vereadores, os vencimentos de todos os servidores e as despesas gerais, obras, contratações que são feitas e a manutenção do dia a dia dessa Casa Legislativa. E aí, num ato que eu digo assim de muita seriedade, né, Saul, e também compromisso com o dinheiro público, né? O presidente Marquinho convocou a mesa diretora para uma reunião para que nós debatêssemos essa possibilidade de propor esse projeto de lei, visando a emendar a nossa lei orgânica e garantindo para que as futuras gestões também tenham assegurado que esse repasse vai ficar no limite de 4%. É um limite alto, a gente tem um orçamento em Balneário Camboriú alto. O ano passado, no final do ano, no dia 30 de dezembro, nós devolvemos ao município aproximadamente R$6.700.000 e, sem dúvida nenhuma, a gente acredita que, mesmo reduzindo para 4%, ainda haverá sobra do orçamento. Tá, esse percentual ele reduz de 6% para 4%. E o que vocês já sabem o que vai ser feito com essa diferença de valores? Sim, no próprio projeto de lei, a gente estabeleceu que essa diferença de 2%, que então a Câmara abre mão desse repasse, vai ser destinado 1% para investimentos na área da educação e 1% para investimentos na área da saúde. São áreas prioritárias de qualquer governo, áreas sensíveis e áreas que sempre precisam e demandam de recurso público para que a gente tenha uma melhoria no atendimento, tanto educacional quanto de saúde pública. Então, nós lá estabelecemos, está previsto expressamente que esse valor deve ser investido nessas áreas. Então, soma-se essa porcentagem ao valor constitucional que o município já tem que aplicar tanto em saúde quanto em educação. Tá. Jade, todos os vereadores assinaram, porque a gente sabe que
quando tem uma mudança como essa, vocês querem, pelo menos, que a maioria já é suficiente, mas todos eles assinaram? A emenda à lei orgânica, a nossa previsão legal é que tenha que ter 7 assinaturas, no mínimo 7 assinaturas para que a gente possa fazer a proposição. Nós tivemos 18 assinaturas com a assinatura do presidente. Teve um único vereador que não assinou o projeto de emenda à lei orgânica. É importante falar que esse projeto foi aberto a todos os vereadores que tinham o interesse de fazer a assinatura desse projeto. Bom, a gente viu que você fez várias proposições durante o ano legislativo de 2025. Você, como vereadora, como liderança forte do MDB e como representante feminina na Câmara de Vereadores, ao lado da vereadora Cissa, qual é a expectativa para esse retorno? A nossa expectativa é muito positiva. Eu tenho certeza que esse será um ano de muito avanço. Nós tivemos um primeiro ano que nós tivemos uma sustentação ao Poder Executivo que precisava reorganizar a casa. Eram projetos muitas vezes polêmicos, que eu digo impopulares, mas necessários para que a administração pública tomasse o rumo certo. E eu acredito que agora a gente chega numa nova fase, uma fase de concretização desses projetos e, mais do que isso, um amadurecimento também dentro da Câmara de Vereadores para que nós possamos agora propor aquilo que o Legislativo também entende como necessário para a cidade. Eu tenho certeza que vai ser um ano de muito debate, de muita discussão. Não podemos esquecer que é um ano eleitoral, que não é um ano eleitoral que afeta aqui diretamente as eleições municipais, mas nós estamos falando de eleição estadual e isso automaticamente também gera debate e discussão na Câmara de Vereadores, mas o nosso foco é sempre pensando no melhor e no desenvolvimento do Balneário Camboriú. Muito bem, eu preciso comentar com você, porque você é uma liderança forte do MDB na nossa região aqui. Como é que está a situação do partido? Eu recebi uma informação de que durante o final de semana estavam reunidos MDB, PSD e União Progressista para talvez ter uma chapa com esses 3 partidos, onde o protagonista seria o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Como é que estão as internas do MDB com relação a esse assunto? O MDB, a gente teve uma reunião na semana passada, o nosso presidente Chiodini reuniu a executiva do partido, deputados, lideranças locais, vereadores, passando essa situação que nós estamos vivenciando no momento. De fato, fomos pegos de surpresa, não há como negar, e nesse momento o que a gente precisa é ter a cautela necessária. A gente sabe o tamanho do MDB, o histórico que o MDB tem de prestação de serviço em Santa Catarina, o legado que o partido tem, e agora é um momento de tranquilidade, de abrir o diálogo, de conversas. O presidente Chiodini pediu a exoneração do governo Jorginho Melo para que também fique à vontade para fazer essas conversas com os demais partidos, com outras frentes, para que não haja nenhum tipo de constrangimento. Deixou muito claro que continua dialogando também com o governador Jorginho Melo, mas agora o MDB segue livre para tomar as suas decisões e pensar no que é o melhor para Santa Catarina, inclusive pensando inclusive num projeto próprio. Tá certo, Jade. Muito obrigado pela sua presença. Vamos acompanhar o retorno das sessões amanhã, a partir das 19 horas, por aqueles canais tradicionais da Câmara de Vereadores e também pela Rádio Câmara. Muito obrigada, Saul. E eu convido aqui, reforço o convite a toda a comunidade para que nos acompanhe pela TV Câmara e Rádio Câmara. É sempre um prazer tê-los participando junto conosco. Obrigada pela oportunidade. Tá certo. Muito obrigado. Vamos conferir o comentário político de Joel Rosa. Muito bem, o Joel Rosa já está aqui para comentar, inclusive, sobre essa reunião. A informação que eu tive foi isso. Inclusive, hoje, para quem não sabe, a cúpula do Republicanos e do PL estão juntas em Florianópolis para a filiação da prefeita Carmen Zanotto. Ela sai do seu partido e vai para o Republicanos. Boa tarde, Joel Rosa. Boa tarde, Saúl. Boa tarde, amigos em casa. Isso aí. Então, no final de semana aí teve esses arranjos, essas conversas e reuniões entre os partidos aí para juntar e fazer esse frentão. Nós temos que entender, Saúl, que ainda estamos um pouco longe das eleições estaduais e federais, mas os arranjos, eles já existem nesse momento e são articulados. Por quê? Porque Jorginho Melo já saiu à frente, já decidiu quem é seu vice e não foi o MDB.
foi o Novo. Adriano Silva, lá de Joinville, então o MDB está nessa questão. Se vai com o João Rodrigues, se vai em um projeto próprio, estão articulando e estão ajustando aí os pauzinhos, como se fala, é o ditado popular. Muito bem, vamos continuar aqui. Hoje, retorno do Coronel Evaldo Hoffmann para fazer parte agora da ABC Trânsito como diretor tal. Isso aí, comentamos na última sexta-feira sobre a questão do Evaldo Hoffmann voltar novamente. Como ele falou, ele nunca saiu do governo, sempre esteve alinhado com o governo, mas volta ali para um cargo de confiança, assumindo uma secretaria importante e uma secretaria que precisa hoje de alguns ajustes. Ajustes esses que o coronel vai trazer aí para Balneário Camboriú. Nós temos que entender que a mobilidade é o que mais está precisando em Balneário. São muitas pessoas, muitos carros, temos novos modais aí de circulação, então nós temos que sempre estar ajustando. E o Evaldo vem com muito conhecimento, com muita atenção, com muito carinho para o Balneário Camboriú. Olha, muitas manifestações pelo Brasil afora, mudando de assunto agora, com relação ao crime que ocorreu lá, o cão orelha, aquele cachorrinho lá na Praia Brava, próximo a Florianópolis. Isso aí, Saul. Ontem, domingo, aí, dia 1º, teve grandes manifestações por todo o Brasil, teve em Balneário, São Paulo teve uma grande manifestação, o caso do cão orelha. O cão orelha, aquele cão comunitário lá da Praia Brava de Florianópolis, cãozinho amado, cuidado por todos, infelizmente foi brutalmente espancado e teve que vir a óbito. E o grande problema, Saul, agora é a questão de quem fez essa atrocidade. São alguns adolescentes e as manifestações de ontem pedem o quê? Justiça. E essa justiça tem que ser feita quando eu reduzo a maioridade penal. Não podemos mais tratar adolescentes de 16, 17 anos como criança. Aqueles adolescentes que mataram com a orelha não são adolescentes, eles são criminosos. E criminoso, ele tem que ser julgado de forma legal pela justiça. E outro detalhe é o seguinte, um dos meninos que estava arrolado foi agora tido, passado ao caráter de testemunha e não mais investigado, porque conseguiu comprovar que não estava junto naquela oportunidade. Saul, tem filmagens e as filmagens estão sendo apuradas. Todos eles são 6 pessoas, 4 adolescentes e menores e 2 adolescentes, 2 adultos, já 18, 19 anos. Os 6 estão sendo investigados. Um foi tirado, realmente, ele vai vir como testemunho, porque o caso é um caso que ele impactou não só o Brasil, como também fora do Brasil, de forma internacional. E olha, interessante, a questão política ela vem à tona agora. Por quê? Porque a discussão agora é a questão da maioridade penal. Uma situação, uma questão hoje aí no Brasil, da questão do cão-orelha, nós temos que entender que, infelizmente, isso acontece todos os dias pelo Brasil. E nós temos que mudar esse cenário. E esse cenário vai ser mudado aonde? Lá em cima, lá em Brasília, e é onde começa esse debate político. E tanto a questão da direita e da esquerda. Nós temos que entender que quem assumiu o caso do cão-orelha foi a direita. A esquerda, ela está um pouco neutra, ela está um pouco de lado nesse momento. Nós temos que saber agora como vai ser as manifestações na Assembleia Federal, no caso do cão-orelha. E sim, vai ser polemizado, vai ser a questão da direita, da esquerda, vai continuar essa questão política e vai sim, o cão-orelha estar no meio disso. Tá certo. Muito obrigado, uma boa tarde. Um abraço, Saul, um abraço em casa. Vamos conferir a previsão do tempo? Nesta segunda-feira, na região da Anfre, predomínio de sol com variação de nuvens e sem previsão de chuva para o restante do dia. Temperaturas entre 17 e 29 graus. Em Florianópolis, tarde de sol com algumas nuvens e tempo firme, sem previsão de chuva. Temperaturas variando entre 19 e 26 graus. Na madrugada e manhã de terça-feira, tempo instável com céu encoberto e previsão de chuva com raios nas duas regiões. Na região da Anfre, mínima de 19 e máxima de 27 graus. E em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 26 graus. Muito obrigado para você que nos acompanhou até este momento. A informação é prioridade aqui na TVC Panorama. Nós somos a TV Cultura para o estado de Santa Catarina. Um excelente início de fevereiro para todos vocês aí, para todas as famílias e uma boa tarde.